Olá, tudo bem? Começa nesse instante mais uma edição do Agora TV, uma produção do portal de notícias Agora RN. Hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios o professor Robério Paulino, que é pré-candidato do PSOL a prefeito de Natal nas eleições de 2016. Tudo bem, professor? Tudo bem, Alex? Muito obrigado mais uma vez pelo espaço democrático que você está nos abrindo aqui. E parabéns ao Portal RN pelo crescimento aí, eu tenho acompanhado a página, está indo bem, né? Bacana. Professor, e aí, está preparado para... Já está em campanha? Não, Alex, a gente não pode falar ainda enquanto candidato. Por enquanto eu sou um pré-candidato, nós vamos ter o período das convenções ainda depois do dia 21 de julho. Mas a gente está se preparando, nós temos escutado as pessoas, eu tenho ido a diversos bairros de Natal, esse final de semana mesmo andei em diversos bairros, Cidade da Esperança, Zona Norte, Pajuçara, escutando as pessoas, o conjunto, né, das classes sociais da cidade para entender as principais necessidades, as demandas, para conhecer a cidade. Então, estou me preparando. O que é que o senhor tem notado ao passear, né, ao conhecer essas comunidades, esses bairros? Tem se defrontado com problemas de Natal? O que é que o senhor tem visto? Olha, Alex, Natal é uma cidade muito linda pelas suas belezas naturais, mas infelizmente é uma cidade muito precária, especialmente para a população mais pobre. Se você sai desse miolo aqui, que é a Roberto Freire, Ponta Negra, passando pela Via Costeira para ir às nossas belas praias, é uma realidade, mas quando você mergulha na periferia de Natal, a situação é muito difícil. Eu fui, como eu falei para você, a alguns bairros da Zona Norte no final de semana passado e vi uma senhora que me relatava que já foi assaltada em 3 meses, 4 vezes ela foi assaltada. E o bairro tudo escuro, né? Para chegar no bairro na casa dessa senhora, eu passei por várias poças de lama, de água. A precariedade na periferia de Natal é muito grande. Então é uma cidade, digamos, repito, bela, né? Por fora, digamos, por dentro, muitos problemas. A cidade está... isso por falta, né, de visão dos nossos gestores, do prefeito que está aí. É lamentável. A situação da população é muito difícil, né? Na saúde, o acesso à saúde, gente que leva meses para conseguir um simples exame de saúde, vai à unidade básica de saúde, às vezes não encontra médico. A educação, estava vendo agora, das 146 unidades de ensino, escolas e CMEs aqui em Natal, apenas 14 são completamente climatizadas, são saunas de aula e não salas de aula, a merenda escolar muito precária, a qualidade do ensino, professores mal remunerados, 9% de analfabeto, nós estamos no século XXI, Natal ainda tem 9% de analfabeto. Isso é uma vergonha, um escândalo. Por que não se resolveu isso antes? Então, são coisas que nós vamos ter que atacar. Para falar mais uma coisa do transporte, né? Essas latas velhas que estão aí na cidade rodando, um transporte de péssima qualidade, muitas vezes ônibus velhos que são trazidos para Natal por essas empresas e pintam esses ônibus aqui e dão uma maquiagem, colocam na rua como se fossem ônibus novos. A idade média da frota de Natal é quase 12 anos, a média de idade desses ônibus montados em cima de chassi de caminhão, de piso alto, enquanto muitas cidades do Brasil já estão rodando com ônibus de piso baixo, com ar-condicionado. O Natal está na idade da pedra no sistema de transporte. Então, a população sofre muito. Apesar disso, apesar dessas críticas que o senhor faz, as pesquisas apontam um certo favoritismo do prefeito Carlos Eduardo Alves. Em verdade, as que foram divulgadas oficialmente, registradas no Tribunal Regional Eleitoral, elas apontam que o prefeito venceria no primeiro turno as eleições deste ano em Natal. O prefeito que já administrou a capital, ele está no 3º mandato, na verdade, à frente da prefeitura e, portanto, em sendo reeleito, partiria para o 4º mandato na frente da prefeitura. Você não acha que, de certa forma, a população aprova a gestão do prefeito? Olha, o senhor Henrique Eduardo Alves também ia ganhar no primeiro turno, né? E apareceu um azarão aí e que levou a eleição pro segundo turno, no caso o professor Robério, em 2014, né? Eu quero dizer que o prefeito ele tem que ficar de orelhas em pé, porque a população está muito insatisfeita. É muito fácil estar na frente, né, da forma como é feito. Enquanto a gente tem, Alex, um espaço como você está nos abrindo aqui, eventualmente alguma entrevista na TV, no rádio, o prefeito tem um programa eleitoral gratuito todo dia, fazendo propaganda da sua gestão, né? Travestido, camuflado com um programa de prestação de contas, prestando conta, mas não é nada de prestação de contas, é uma propaganda da sua gestão, pago com dinheiro público da gestão dele. Eu considero isso uma propaganda eleitoral gratuita, antecipada para o prefeito. Então,
nesse sentido, a população vê o que é falado na comunicação. Mas eu acho que na hora certa a população vai perceber, e até porque com essa onda toda de rechaço, de repúdio, essa podridão que nós vemos na política, de corrupção, Operação Lava Jato, né, Petrolão, Mensalão, a população está muito desconfiada. E o seu Carlos Eduardo Alves, nós vamos lembrar, é um homem metido com toda essa velha política. Quem estava levantando a mão dele em 2012, eu quero lembrar, no palanque dele, era o senhor Henrique Eduardo Alves. Henrique Eduardo Alves, que está agora metido lá, né, na Operação Lava Jato, com um monte de contas na Suíça, com acusações, inclusive, que as campanhas de 2012 foram irrigadas com esse dinheiro. Então, a população, eu acredito e espero que a população vai fazer a ligação, vendo que o seu Carlos Eduardo Alves é do mesmo time, né, do mesmo tipo de políticos, dessa velha política que domina o Brasil, não tem nada de inovador. O que ele faz é maquiar a cidade, o que ele faz é pintar meio fio, ele faz árvore de Natal, ele faz arruma canteirinho, né? Em ano eleitoral ele começa a arrumar algumas praças, o banco, pinta, mas aquilo que é essencial ele não resolve. O que é que falta, ou que faltaria à gestão do prefeito Carlos Eduardo Alves, na sua visão? Falta ele romper com os interesses, os grandes interesses que dominam a cidade, do capital imobiliário, dos interesses das empresas de ônibus. Ele não governa para a população, especialmente para a população mais pobre, necessitada. Ele governa para essas empresas, num acordo com essas empresas que são... tornam a cidade, capturam, digamos, a orientação da cidade, das políticas públicas da cidade, que não são feitas para a população. Infelizmente, além disso, é um homem sem visão, é um homem que faz o feijão com arroz, mas não tem uma visão de inovação, de modernização, de dinamização da economia da cidade, de atrair indústria, de construir nossas próprias indústrias, que é uma coisa que nós vamos tentar fazer. Nós temos que trazer Natal para o século XXI. Natal é muito moderno em alguns aspectos, mas em outros aspectos nós estamos na Idade Média. E esse prefeito está com a cabeça na Idade Média, ele não tem visão, ele administra o feijão com arroz. Não tem inovação, não tem arrojo para transformar. O que nós queremos é inaugurar uma época totalmente nova, um tempo diferente na cidade, de modernização, dinamização da economia, de educação de excelente qualidade, de um transporte decente, condizente com a capital de quase 1 milhão de habitantes, uma saúde que eduque as pessoas centralmente a não ficar doente, uma lógica completamente diferente, ou seja, um choque de modernização na cidade, especialmente, digamos, com um componente profundo de justiça social, de resgatar uma imensa dívida social que nós temos, especialmente com a população mais pobre. Professor Roberto Paulino, o palanque do prefeito Carlos Eduardo Alves, tudo indica, vai contar com os mesmos apoios que estiveram no palanque de Henrique Alves em 2014. Sobretudo do PMDB e do Democratas, partidos que abrigam, por exemplo, Henrique Alves, no caso do PMDB, e José Agripino Maia e Felipe Alves, no caso do Democratas, que foram todos eles citados nessas investigações da Operação Lava Jato. O senhor acha que esse envolvimento desses políticos poderá ter algum impacto na campanha do prefeito, impacto negativo? Eu espero que tenha, mas antes, não sei se vai ter impacto, mas o que eu sei é que as alianças do senhor Carlos Eduardo Alves já dizem tudo sobre ele. O senhor Carlos Eduardo Alves, ele é parte dessas mesmas velhas famílias, das velhas oligarquias que dominam e atrasam o nosso Estado há décadas. Estão aí há décadas fazendo a mesma coisa, de avô para pai, pai para filho, o neto que vai entrando na política, eles vão se reciclando, né? Estão aí Alves, Maia, essas famílias todas, e vão estar todos juntos, sempre foram adversários, e agora para se salvar, como a população começa a perceber, a população começa a acordar, eles têm que se juntar para tentar manter esse controle oligárquico em nosso Estado. Mas eu acho que há uma lufada de ar novo, de ar fresco no Estado. Eu acho que a própria votação do professor Roberto em 2014 mostra que a população quer algo novo, e isso vai, eu tenho a impressão, se mostrar a colocação do professor Roberto em segundo, em terceiro, e eu acredito que nós provavelmente estamos em segundo lugar nesse momento, na eleição. Eu acho que nós vamos surpreender e digo que a população provavelmente vai entender, nós vamos tentar mostrar o vínculo exatamente, digamos, dessas velhas famílias com esse prefeito, que é do mesmo, digamos, da mesma panela, que é do mesmo naipe, né, da velha política do Estado.
A gente está terminando a nossa entrevista. Se o senhor fosse eleito prefeito de Natal, qual seria a sua primeira medida administrativa? Eu acho que nós temos que fazer algumas coisas nós vamos verificar, fazer uma revisão geral na máquina, para verificar, digamos, todo o inchaço, tudo aquilo que houver de predatório, de perdulário na máquina pública, nós vamos fazer, nós vamos revisar o orçamento, as prioridades do orçamento e ter prioridades naquilo que realmente importa à população. Eu pretendo, Alex, se nós chegarmos à prefeitura, é fazer uma verdadeira revolução na educação pública, de forma que a própria classe média possa inclusive colocar seus filhos, como é na Europa, tanto o rico quanto o pobre mandam um filho para a mesma escola. Não digo que nós vamos fazer em todas as escolas, mas pelo menos em 5 ou 10 escolas escolhidas, 3 na Zona Norte, 2 na Zona Oeste, o restante na cidade. Nós vamos procurar implantar a educação de tempo integral, para dar um exemplo, olhar o que o mundo está fazendo de melhor, numa Coreia do Sul, numa Finlândia, juntar com o que tivermos de melhor na inteligência das nossas universidades, para fazer uma revolução na educação de Natal. Essa é a primeira coisa que nós pensamos em fazer. A outra coisa, na saúde, nós temos que também, é possível priorizar a saúde básica, porque hoje muita gente é doente, com doenças simples, procura os hospitais gerais, porque não encontra atendimento lá embaixo, na unidade básica de saúde. E segundo os médicos, 80% das doenças poderiam ser resolvidas lá embaixo, nos bairros, para que as pessoas não precisem ir até os hospitais gerais. Então nós vamos recuperar as unidades básicas de saúde rapidamente e ao mesmo tempo ter uma campanha fundamental para ensinar as pessoas a não ficar doentes, que isso é a saúde preventiva, isso é o segredo da boa saúde de um país, é ensinar as pessoas a não ficar doentes. Campanhas de educação sanitária, de educação de saúde, desde as crianças na escola até os pais em cada residência. E duas outras coisas que nós queremos fazer, existem várias, mas estou falando algumas principais. A outra é um choque de enfrentar esse monopólio, esse cartel que mantém essas latas velhas em Natal, esses ônibus, né? Nós queremos dar um transporte de qualidade, nós vamos mudar completamente a lógica do transporte. O mundo inteiro está tirando os carros das ruas e por não haver um transporte público de qualidade em Natal, Natal está se enchendo de carros, a frota vai dobrar em 7 anos e não há mais espaço. Então nós vamos tentar mudar completamente a lógica para que as pessoas, não podemos proibir ninguém de ter carro, mas nós podemos fazer um bom transporte público para que as pessoas possam deixar o carro em casa, ir para o trabalho, ir para a escola, num bom transporte público. Isso é outra questão que nós vamos fazer, né? Rediscutir a mobilidade humana, a mobilidade urbana, como nós chamamos na gestão pública. E por último, outra coisa que é um sonho meu, que eu quero dizer, que é a questão ambiental. Eu acho que Natal, se puder, uma das coisas que nós vamos fazer é, nos 4 anos, deixar uma herança de no mínimo 100 mil árvores plantadas nessa cidade. Isso é possível e é barato, e nós vamos provar, se a população nos der a chance, para mostrar como isso é possível, mudar completamente, digamos, a cidade, esfriar a temperatura, contribuir com o aquecimento global do planeta e depois, quem sabe, um dia até partir para o reflorestamento do nosso semiárido que está virando deserto. Ok, professor Robério Paulino, pré-candidato do PSOL a prefeito de Natal, obrigado por sua participação hoje aqui no Agora TV. Eu digo obrigado a você, Alex, pelo espaço, muito obrigado a você que está assistindo aí em casa, no trabalho, vendo a nossa entrevista, muito obrigado. Obrigado, professor. Ficamos por aqui. Até a próxima.